Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã refletir com vocês sobre um tema, um assunto interessante aqui tratado em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 50. Amém? Leiamos. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Amados, essa passagem, na verdade, a história de José é inegavelmente uma das histórias mais belas de todas as Sagradas Escrituras. Nós nos comovemos, nos alegramos, nós nos enchemos de júbilo com essa história. É fantástico ver o percurso de José ali no Egito. Breve resumo: José, filho de Jacó, com a sua mulher amada, com Raquel. E este filho que, por esta razão, ser o primeiro filho que ele tem com Raquel, a mulher de fato por quem Jacó trabalhou por 7 anos, Jacó amava, enfim, ele acaba também privilegiando esse filho que ele trata de maneira diferenciada, esse filho que ele trata como seu primogênito. Isso, lógico, que causa ciúme na parte em seus irmãos e tem por consequência um ato funesto da parte de seus irmãos, que é vendê-lo para os ismaelitas, que o levam para o Egito, E tem toda essa trama tão visceral, tão triste de se ver, Seus irmãos acabam vendendo e mentem para o pai, falando, Pegam suas vestes, sujam de sangue e dizem para o pai que aquele filho havia sido morto. É um dos episódios mais tristes das Sagradas Escrituras. Contudo, a gente vai ver que assim, José ali no Egito, ele prospera. Ele é vendido pelos medianitas para Potifar, oficial do rei, e ali ele prospera. E prospera porque José é um homem temente a Deus. José, mesmo com todo o drama que vive, ele não perde a sua fé e, sobretudo, a sua fidelidade ao Senhor, a sua integridade. Nós vamos ver em todo momento que aquele homem não murmura, que aquele homem se mantém íntegro e confiante no Senhor, e tudo que ele faz prospera. Ali na casa de Potifar, ele prosperará. Será vítima de uma emboscada, de uma cilada armada pela mulher de Potifar, a quem ele rejeita, porque esta mulher quer deitar-se com ele, mas ele, temente a Deus, a rejeita. E esta mulher arma uma emboscada, conhecemos a história, ele acaba sendo, por parte de Potifar, ele acaba sendo mandado para a prisão. Chega ali na prisão, ele também, Deus é com ele e tudo que ele faz prospera. O carcereiro coloca para administrar ali o cárcere, e lá ele vai encontrar então 2 oficiais do rei, de Faraó, que estão presos também, enfim. Ele vai interpretar o sonho destes homens. Um acaba sendo morto, e o outro acaba sendo restituído à sua função. E essa pessoa, que é restituída à sua função, o copeiro de Faraó, não lembra de José. Ele é restituído à sua função, assim como se deu na interpretação de José, e ele não lembra de José. Contudo, Faraó, 2 anos depois, vai ter um sonho que o angustia, em que ele vê aquelas 7 vacas gordas que depois são
devoradas por 7 vacas magras, ele vai ter a visão também das espigas de milho, a história que se repete. E aí então, o copeiro do rei lembra-se de José, manda chamar José, comunica a Faraó, né, que manda chamar José no cárcere. José se apresenta diante de Faraó e José interpreta o sonho de Faraó. Enfim, né, busquei fazer um resumo dessa história. E José não apenas interpreta o sonho de Faraó, mas também José, né, inspirado pelo Senhor, tanto na interpretação quanto também em apontar a solução para tudo que viria, num sonho que anunciava, né, 7 anos de fartura, seguido depois de 7 anos de total escassez. E José ali também aponta para Faraó qual deveria ser o procedimento, qual seria a maneira correta de agir. E o Faraó, então, muito sabiamente, né, e reconhecendo nele que aquele homem era um homem temente a Deus e que Deus falava com ele, inspirado por Deus, Faraó o coloca como o segundo homem no Egito, abaixo tão somente dele. E José é quem administra ali todo o Egito. E nós conhecemos a história, a forma brilhante como ele administra, e José acaba sendo aquela pessoa responsável por salvar o mundo na época daquela escassez, daqueles 7 anos de total escassez em toda a terra. E desta maneira ele também salva a sua família, pois, né, depois de ter contato com seus irmãos, acaba trazendo seu pai para o Egito. Em resumo, essa é a história. Agora, eu quero me deter, né, nos nomes que José dá para os seus filhos. O primeiro filho, o seu primogênito, Manassés, ele dá este nome porque ele diz: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Seu segundo filho, Efraim, será por conta de que Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Mas atentamos, né, para o significado destes nomes. Né, Manassés, seu primogênito, então, quer dizer: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Amados, a gente vê que esse era o desejo de José, esquecer seus dias difíceis e a família de seu pai. Todo o sofrimento que ele passou, ter sido vendido pelos seus irmãos, tudo isso ele queria esquecer. Mas o Senhor coloca tudo isso diante dele. Isso é o que ele queria esquecer. E o Senhor coloca tudo isso diante dele, porque depois seus irmãos se apresentam diante dele. E a gente sabe, a gente vê o dilema que José enfrenta ali, tendo seus irmãos diante de si. E quem já fez uma leitura mais atenta desta passagem belíssima, percebe que estas feridas estavam abertas em José, pois de imediato José, ao ver seus irmãos, ele tenta criar uma cilada para resgatar seu irmão Benjamim, seu irmão mais novo, filho de sua mãe. Ele quer resgatar seu irmão, trazer seu irmão para si, para ficar, para viver consigo, por conta de tudo aquilo que ele tinha passado, né? Por conta de tudo aquilo que os seus irmãos tinham feito com ele. Ele quer trazer seu irmão de volta. Lendo o texto, vocês percebem claramente que a intenção dele é criar um meio, uma forma de trazer seu irmão Benjamim para ficar com ele. Isto porque esta ferida era aberta no coração de José. Tudo aquilo que ele passou com seus irmãos, né? O fato de, por todos esses anos, sentir-se esquecido por seus irmãos, foi vendido, e seus irmãos, seu pai, ninguém mais procurou saber dele. Pelo menos esse era o sentimento dele. Isso era uma ferida aberta.
Este é o nome que ele dá para o seu filho, para Manassés. Voltando à interpretação do nome, Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Isso era o que José queria esquecer. Esta era a ferida aberta que José queria esquecer. Mas Deus, para quem já conhece a história, sabe como é que Deus vai lidar com isso na vida de José. E Deus não quer que esqueçamos feridas abertas dentro de nós. Deus quer curar as feridas. Deus quer curar as feridas. E Deus trabalhou na vida de José para que esta ferida aberta fosse de fato curada, sarada. E será, porque José terá a oportunidade de fato de se rever, de ver seus irmãos e de perdoá-los e de rever seu pai e de trazer seu pai para morar consigo e toda a sua família ali no Egito. E é um dos momentos mais memoráveis do texto, quando ele se dá conta de toda a história que tinha acontecido, de como seus irmãos mentiram para o seu pai, de quanto seu pai o amava. E quando ele brada, meu pai ainda vive, é maravilhosa essa história. Vale muitíssimo a pena quem não leu, reler e atentar a esses detalhes. Então, Manassés representa aquela ferida aberta que José queria esquecer. Mas Deus quer curar. Deus não quer que caminhemos com feridas abertas. Efraim, cujo significado do nome é Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Efraim representa aquilo que Deus queria que José atentasse, que ele jamais esquecesse, que diante de todo o sofrimento que ele passou, diante de tudo que ele padeceu, Deus o fez próspero. Ele prosperou. Diante de todas as adversidades, o Senhor não o esqueceu, o Senhor jamais o deixou e o Senhor o fez prosperar. Em tudo que ele fazia, ali na casa de Potifar, ali no cárcere e depois sendo elevado à condição de segundo homem do Egito, o Senhor era com ele e Deus o fez prosperar. Amados, esta é uma lição tremenda daquilo que Deus quer que de fato atentemos. Aquilo que Deus quer que de fato jamais deixemos de ter consciência, jamais deixemos de lembrar. Deus queria que José lembrasse sempre de que ali, na terra dos seus sofrimentos, o Senhor o fez próspero, o Senhor o fez prosperar. Deus tinha um propósito e Deus lhe deu prosperidade porque ele se manteve fiel e o Senhor foi com ele o tempo todo. Deus queria que isto jamais saísse do seu entendimento. Existe aquilo que nós nos esforçamos para esquecer. Existem feridas abertas dentro de nós que queremos esquecer. Mas são feridas abertas que precisam ser curadas. E o Senhor curará. E existe aquilo que jamais devemos esquecer. É a prosperidade, é a vitória que o Senhor nos dá, mesmo diante das adversidades. Diz a palavra de Deus, tende por motivo de grande alegria o passar por tribulação. Porque a razão das tribulações é o aperfeiçoamento da nossa fé. E quantas vezes das tribulações, dos levantes, das dificuldades nós queremos esquecer? Porque não enxergamos o seu resultado final. Que a nossa perseverança diante das dificuldades, diante das provações, a nossa perseverança aperfeiçoará a nossa fé e terá como resultado final a nossa vitória, como foi na vida de José. Há questões para as quais temos que nos voltar, jamais esquecer, como Deus fez com seu povo no deserto e por diversas vezes lembrou aquele povo de que Deus era com eles e jamais os esqueceu, e jamais os abandonou. E existem feridas, amados, que não podem ser esquecidas
sem antes serem tratadas, e o Senhor quer tratar. Manassés e Efraim representam essas duas condições na vida de José. Qual é o teu Manassés? Qual é o teu Efraim? O que é aquilo que você se esforça para esquecer e que ainda não foi tratado? E o que é aquilo para o qual você de fato precisa se voltar? Porque é o que o Senhor quer que você enxergue na sua vida, que você valorize na sua vida, que você entenda que Ele é contigo e que Ele te faz próspero. Qual é o teu Manassés? Qual é o teu Efraim? Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que todas as vezes que eu venha postar um vídeo você seja notificado e compartilhe esse vídeo. Que graça recebeste, graça dai. Graça e paz.